Tuane, eu vou falar um pouco sobre as classificações das sentenças. Com regra, toda sentença são a um só tempo condenatórias, declaratórias e constitutivas. Em toda sentença, há pelo menos a condenação em custos e honorários, mesmo que a ação condenatória de reparação de danos, por exemplo, a declaração relativa à violação de direitos e constituição e obrigações. Com regra também, independentemente da natureza da ação, qualquer sentença que julga improcedente ao pedido e denominada declaração negativa, uma vez que neste caso a sentença tão somente declara a existência do direito pleitado. Comumente afirma que o exercício de direito de ação permite ao autor formular um juízo de pretensão que tenha como um objetivo. Eu vou falar um pouco sobre a sentença constitutiva. Cria e modifica uma relação jurídica, a constitutiva de um novo estado jurídico. As ações constitutivas tanto podem criar ou extinguir uma determinada relação jurídica, né? Diz que então elas tanto podem constituir como pode limitar-se à declaração acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica. Para tanto, deverá o autor promover a respectiva ação merantemente declaratória nos termos do artigo 20 do CPC, pelo seu próprio conteúdo de sentença declaratória, terá efeito imediato, dispensando procedimentos executivos. A ação da sentença constitutiva é aquela que cria, extingue e modifica uma relação jurídica. O divórcio judicial constitui exemplo, claro, dessa espécie de sentença. Quando o juiz declara o divórcio, ele está extinguindo uma relação jurídica. O vínculo conjugal, a sentença que determina a dissolução de uma sociedade empresária, no mesmo da sentença de interdição, no artigo 747, são exemplos também de sentença. A constitutiva, a sentença também possui eficácia imediata, dispensando procedimentos executivos, transitando em julgado a sentença que decreta o divórcio. A parte promoverá de imediato a verbação no respectivo cartório. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ação condenatória, A sentença condenatória tem como característica principal a condenação do réu, cumprimento de uma obrigação, Através de juiz a referida obrigação que o caso de descumprimento ele enjará o procedimento executivo de cumprimento de sentença com os seus atos executivos próprios. Em descumprimento no primeiro caso, diz que é constitutiva positiva, nesse último, a constitutiva negativa. O exemplo de rescisão contratual a uma extinção de relação jurídica, constitutiva negativa. Outro exemplo de declaração do divórcio. A sentença condenatória condena o réu à prestação de uma obrigação. A exemplo, imposição de dever de pagamento de perdas e danos decorrentes de mora contratual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sentença mandamental. Contém uma ordem expedida para que alguma das partes cumpra um fazer ou um não fazer. A sentença mandamental é aquela que se caracteriza por uma ordem. O juiz não condena, ordena. Essa ordem tem como principal escopor coagir o réu. Exemplo, o mandato de reintegração de posse por expedido em favor do demandante. Outro exemplo é reintegração do cargo de funcionário público
em razão da ilegalidade da demissão. E esses são um dos exemplos dessa sentença mandamental. Eu vou falar um pouquinho sobre a tutela antecipada antecedente. A tutela antecipada antecedente, ela está prevista no artigo 303 e 304 do CPC. Como que funciona, né? Ela funciona porque ela primeiro é postulada, ela é pedida pelo autor antes dele ajuizar a ação. O que acontece? É que o autor vai descrever a causa de pedir. Ele vai descrever os fatos e os fundamentos jurídicos. Isso que é a causa de pedir. Ele vai indicar qual pedido ele fará. Ele não vai formular o pedido. Ele vai indicar o pedido que ele pretende fazer no futuro, né? Ele vai demonstrar a urgência que autoriza a concessão da tutela de urgência, seja a tutela cautelar, seja a tutela antecipada, isso de forma antecedente, antes de formular o pedido principal. A tutela antecipada é aquela que concede o próprio bem da vida, o próprio bem jurídico, o próprio objetivo de relação de direito material, claro, que ele faz de forma provisória ao autor. A tutela antecipada é aquela que é chamada satisfativa. Satisfativa porque se volta à própria prestação de direito material. O objetivo do autor ao requerer a tutela antecipada antecedente é que ocorra aquilo que se chama de estabilização da tutela de antecipada, né? Então, o autor formula o pedido de tutela antecipada de forma antecedente, exatamente para obter essa chamada de estabilização, né? E como que funciona essa estabilização de forma antecipada antecedente? Segundo o artigo 304 do CPC, se o réu ele não interpuser recursos contra a decisão que concede a tutela antecipada de forma antecedente, então essa tutela antecipada se estabiliza. E se o juiz concedeu ao autor a tutela antecipada requerida em caráter de antecedente, então o autor tem um prazo de 15 dias para pedir a petição inicial e apresentar, então, formular o pedido principal. E este prazo de 15 dias, contando se tiver a concessão da tutela antecipada antecedente, ou seja, se a tutela não for concedida ao autor, ele pode propor a ação principal ou aditar o pedido de tutela antecipada antecedente. Então, nesse trabalho a gente está abordando alguns temas. E hoje eu vou falar sobre coisa julgada sobre questão prejudicial. De acordo com o artigo 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito e não mais sujeita a recurso. Ou seja, a coisa julgada acontece quando uma sentença não pode mais, ela não pode mais ser mais mudada e nem discutida dentro do processo em que ela foi proferida. Então, ela se torna uma sentença transitada em julgada, assumida assim a natureza de coisa julgada, né? Dessa maneira, todo tipo de sentença, seja ela terminativa ou definitiva, proferida em uma ação de conhecimento,
execução ou cautela, chegará a um trânsito e assim ela se tornará coisa julgada, ok? E lembrando que todos os sujeitos de um processo, eles estão ligados à coisa julgada. E de acordo com o artigo 504 do CPC, não fazem coisa julgada. Primeiro, parágrafo 1º, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte. Parágrafo 2º, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. As questões prejudiciais estão relacionadas à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, que apesar de não constituir propriamente o objeto da pretensão formulada, são destaques para a solução desses méritos de causa. Por exemplo, uma relação de filiação, na ação de alimentos ou até na petição de herança. As questões prejudiciais, elas fazem uma repercussão sobre o mérito de causa. No CPC de 1973, previa-se que a resolução de questões prejudiciais que não houvessem sido objeto de pedido expresso da parte, nem na demanda inicial, nem na ação declaratória incidental, que era uma ação que se permitia propor incidentalmente no processo, né? Não faria coisa julgada. Mas, de certa forma, o parágrafo 1º do artigo 503, ele prevê que dentro de certas condições, a coisa julgada, ela incide sobre a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo. Então, essa regra não constitui exceção à norma do artigo 504 CPC. A decisão expressa da questão prejudicial, uma vez observando os pressupostos dos parágrafos 1º e 2º, faz coisa julgada precisamente porque se trata de um comando sentencial e não uma simples fundamentação. Coisa de sentença em relação à amplitude de análise do pedido de parte, que temos a sentença sintra, petita, sentra, ultra petita e sentença extra petita. De acordo com o artigo 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questão não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Dessa forma, de acordo com o artigo 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, né? O parágrafo único que fala assim, a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Então, assim, de acordo com os artigos citados acima, conclui-se que o limite da sentença é o pedido com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é o desdobramento do princípio do dispositivo. E esse limite de afastamento que caracteriza as sentenças são elas, a citra petita, que eu citei logo acima. É aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial ou a defesa do réu. Na sentença ultra petita, o desejo é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que for o pedido. E na sentença extra petita, ela acontece quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, né? E o artigo 337, parágrafo 5º do CPC, nos traz a seguinte forma. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Tipos de sentença. Nós temos a terminativa e a definitiva. Sabemos que a sentença é o posicionamento final do Estado em primeira instância. Sabendo que, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, autor e réu podem recorrer à instância superior, visando reformar a decisão.
Com base nessas informações, podemos dizer que sentenças podem ser terminativas quanto definitivas. As sentenças terminativas têm, por consequência, a extinção do processo, sem a resolução de mérito, e são validadas pelos motivos previstos nos artigos 485 do CPC, que diz assim: o juiz não resolverá o mérito quando, primeiro, indeferir a petição inicial, segundo, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, e assim vai. Concluindo, os efeitos desse tipo de sentença são preclusivos, ou seja, operam somente em relação ao processo em questão. Sentenças definitivas, que é também conhecida como sentença de mérito, as sentenças definitivas, elas visam colocar ponto final à demanda de modo a julgar aquilo que se propôs ao Estado de solucionar. Acerca disso, nós vamos lá no artigo 487 do CPC, que fala da seguinte forma: haverá resolução de mérito quando o juiz, primeiro, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Segundo, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Terceiro, homologar, e assim vai. As consequências das sentenças definitivas são resolver o mérito e seus efeitos. Farão coisa julgada material sobre a demanda e, contudo, que caso desfavorável ao autor, seja novamente levado à apreciação judicial. Tentativa de mérito. Subjetivamente simples, subjetivamente plurimas e subjetivamente complexas. Vamos falar um pouquinho das três. Terminativas de mérito julgam o mérito, mas não condenam nem absolvem o réu, como, por exemplo, na que declara a extinção da punibilidade. São as três espécies de sentença. Vamos falar de sentença subjetivamente simples. É aquela proferida por um órgão monocrático, ou seja, por um juiz singular. Subjetivamente plurima é aquela proferida por um órgão colegiado, por exemplo, aquela proferida pelo Conselho de Justiça Militar. E subjetivamente complexa, que é aquela que é proferida por mais de um órgão. Por exemplo, sentença do júri. O órgão colegiado decide o mérito e o juiz presidente decide a pena. Meu nome é Aline e hoje eu vou falar sobre sentença declaratória e sentença executiva. Vou começar falando sobre a sentença declaratória. Eram, assim, geradas as sentenças que conheciam, reconheciam e declaravam a existência ou inexistência de uma relação de direito. Pondo fim a uma incerteza que só podia verificar relativamente a certas relações de direito. Interesses do autor marcava-se, em geral, pela declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica. Em princípio, toda ação é declaratória. A sentença declaratória tem por objeto simplesmente a declarar da existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de documento. Artigo 19, 1 e 2 do Código de Processo Civil, 2015. No exemplo da reparação de danos, pode ser o que interesse do autor se restrinja a obter pela sentença a declaração de um tempo de serviço. Contudo, não se pode perder de vista uma sentença declaratória. Pode conter todos os elementos necessários à execução e, neste caso, constituirá a título executivo judicial. Exemplo: reconhecimento da autenticidade de documento. Elimina a incerteza sobre determinada relação jurídica. O interesse do autor pode eliminar-se a declaração. Para tanto, poderá o autor promover a respectiva ação meramente a declaratória. Agora eu vou falar sobre a coisa julgada formal. A coisa julgada formal é a autoridade que torna a decisão indiscutível,
no mesmo processo em que foi proferida essa decisão. E isso acontece com todas as decisões anunciadas mediante a um juízo de cognação eusaliente, que transitam com o julgado. Sendo assim, as decisões já recebem e são acobertadas pela coisa julgada formal. A coisa julgada material tem características muito parecidas, mas tem uma força muito maior da formal. A julgada material. A coisa julgada material é um conceito que a lei dá no artigo 502 do Código de Processo Civil. Ela é a autoridade que torna imodificável e indiscutível a decisão do mérito, seja no processo onde ela foi proferida ou seja em qualquer outro processo. Sempre que o juiz, por uma decisão democrática, profere uma decisão que transita em julgado, de modo que ela não poderá ser mais discutida em seu processo e nem em outro.